Agora, falando sobre a educação sexual para a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes, vamos lá. É fato que a educação sexual é uma das formas mais eficazes de prevenir e enfrentar o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ensinar desde cedo e com abordagens apropriadas para cada faixa etária, conceitos de autoproteção, consentimento, integridade corporal, sentimentos e a diferença, claro, entre toques agradáveis e bem-vindos e toques que são invasivos e desconfortáveis, é fundamental para aumentar a chance de proteger crianças e adolescentes das possíveis violações ao seu corpo ou até mesmo à sua moral. É fato que o diálogo sobre temas que envolvem sexualidade pode trazer muitos benefícios para a saúde sexual, física e emocional de ambos, né, crianças e adolescentes. Saber a melhor hora e a melhor maneira de falar sobre a sexualidade com as crianças e adolescentes é extremamente importante. Respeitar as fases de crescimento e o que abordar em cada uma delas pode ajudar a evitar equívocos na maneira de lidar com a questão, respeitando formas de expressão da sexualidade sem reprimi-las e empoderando meninos e meninas sobre o seu próprio corpo. Conceitos básicos de autoproteção, intimidade e consentimento podem ser ensinados a crianças e adolescentes de qualquer idade. No entanto, há assuntos específicos e formas diferentes de abordá-los indicados para cada faixa etária de acordo com seu estágio de desenvolvimento. Até os 5 anos de idade, seria apropriado observar o desenvolvimento infantil, como por exemplo a diferença entre os sexos, noções de privacidade e cuidados na exploração de corpos. A partir dos 5 anos, é muito importante focar em temas sobre relacionamentos e diversidades. Isso se aplicaria à orientação sexual. A partir da puberdade, entre 9 e 15 anos, podemos ter um foco na mudança de corpo, como por exemplo, o surgimento dos pelos e aumento dos órgãos genitais. De 15 a 18 anos, as questões da puberdade são ampliadas para discussões mais críticas e reflexivas sobre o comportamento sexual. Dessa forma, podemos falar abertamente e com responsabilidade sobre o assunto. Os conceitos mais apropriados para abordar com crianças menores de 4 anos são explicar que meninos e meninas são diferentes, ensinar os nomes corretos dos órgãos genitais e de onde os bebês vêm, que seria da barriga das mães, é muito importante para o entendimento dessas crianças. Com esse diálogo, entram as perguntas básicas e ensinar sobre a privacidade do corpo, como, por exemplo, explicar o porquê cobrimos as partes íntimas e não tocar nas partes íntimas dos colegas, a diferença entre toques agradáveis e bem-vindos e toques que são invasivos e desconfortáveis. Ensinar que nenhuma criança ou adulto tem direito de tocar em suas partes íntimas e dizer não quando adultos pedem que você faça coisas erradas, como tocar partes íntimas e guardar segredo, ajuda no desenvolvimento da criança a entender a sua integridade física, também deixando claro a quem pedir ajuda caso a mesma seja violada por alguém. Conceitos apropriados para abordar com crianças de 4 a 6 anos. Primeiramente, explicar que o nosso corpo, sendo menina ou menino, muda ao decorrer do tempo. Falar coisas simples sobre o processo do nascimento dos bebês, regras sobre limites pessoais, como não tocar em partes íntimas de crianças, e respostas simples a todos os tipos de perguntas sobre o corpo humano. Agora, mostrando alguns tópicos com conceitos apropriados para abordar com crianças e adolescentes de 7 a 12 anos em fase de pré-puberdade, que é um dos momentos mais difíceis para as crianças e adolescentes, pois o seu corpo está em constante mudança e a gente fica meio sem saber o que fazer. Alguns dos conceitos são mostrar e ensinar o que esperar e como lidar com as mudanças da puberdade, ensinar que o abuso sexual pode ou não envolver o toque, falar sobre como manter a segurança e limites pessoais quando conversar ou conhecer pessoas online, e como reconhecer e evitar situações sociais de risco. Podemos discutir com crianças e adolescentes dentro dessa faixa etária sobre regras de encontros, ensinar sobre noções básicas de reprodução, gravidez e parto, riscos de atividade sexual, que seria gravidez e doenças transmitidas, e noções de contracepção. As doenças sexualmente transmissíveis são causadas por vários tipos de agentes,
São transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso da camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DSTs são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de melhora relatada pelos pacientes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidez é considerada precoce quando a menina engravida entre os 10 aos 19 anos de idade. A gravidez precoce geralmente se deve à cultura e à dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, podendo causar consequências desagradáveis tanto para a saúde da gestante como a do bebê. Além disso, é uma grande responsabilidade, o que pode fazer a adolescente ter sérios problemas psicológicos. Com adolescentes dessa faixa etária, podemos falar sobre prevenções de forma mais abrangente, como, por exemplo, discutir sobre métodos contraceptivos abordando sua utilização e eficácia. Temos como exemplo a camisinha, que é distribuída gratuitamente em postos de saúde e pode ser considerado o melhor método contraceptivo masculino, pois evita doenças sexualmente transmissíveis. Outros métodos que só têm eficácia contra a gravidez são os anticoncepcionais, pílula do dia seguinte e o DIU. Nenhum método é 100% eficaz e muitos deles trazem efeitos colaterais, principalmente às mulheres. Então, sempre que necessário, ir a uma consulta no ginecologista antes de decidir o melhor método contraceptivo. Então, podemos concluir que, diferente do que muitas pessoas acham, por conta de diversas informações erradas, a educação sexual é ensinar e conscientizar crianças e adolescentes sobre o que são áreas íntimas e que elas não podem ser tocadas. É também ensinar a como denunciar e a se abrirem com um responsável que a leve a sério. A educação sexual pode salvar vidas.